Este momento é um momento para falarmos com Deus. É um momento para a gente parar, se voltar para Deus. Reconhecer Deus como o soberano, o todo-poderoso, aquele que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. E é justamente em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo que nós nos reunimos. Nós nos reunimos em nome do Deus Todo-Poderoso, do Deus Criador de todas as coisas, mas Criador do ser humano. Nós nos reunimos em nome de Jesus, o Filho de Deus, o Filho unigênito que o Pai enviou por amor a todos nós, para salvar a humanidade, para salvar o mundo, para salvar a todos nós, para salvar aqueles que acreditam no seu Filho. E Jesus veio em obediência, entregou sua vida, morreu na cruz, derramou seu sangue precioso. O sangue do Cordeiro nos lavou, nos purificou, nos libertou da morte, do mal, do pecado. E nós fomos agraciados com a libertação, com a salvação. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo para permanecer conosco, para nos dar força na nossa caminhada de fé, na nossa missão, no nosso testemunho. É na presença deste Deus poderoso, grandioso, libertador, salvador, santificador, que nós estamos agora, que nós nos colocamos agora e trazemos junto conosco tudo que temos e tudo que somos, tudo que vivemos. Trazemos conosco também nossa casa, nossa família, nossos sonhos, nossos projetos. Trazemos para este momento de oração as situações pelas quais queremos orar, queremos entregar na mão de Deus. Nos aproximamos de Deus neste momento de oração para falar: Senhor, eis-nos aqui, e trazemos conosco nossa casa, nossa família. Acredite, meu irmão, minha irmã, quando você ora pela sua família, quando você clama pela sua família, Deus age em favor da sua família. Não existe oração que caia na presença de Deus, que Deus não atenda. Quando esta oração, ela agrada o coração de Deus. Quando não pedimos coisas vazias, quando pedimos aquilo que realmente agrada a Deus e está de acordo com Deus. Quando você pede: Deus, abençoa os meus filhos, protege os meus filhos, guarda os meus filhos dos males, dos perigos, dos acidentes, dos incidentes. Às vezes a gente reza e fala assim, reza da boca para fora. Não. Vamos orar acreditando que aquilo que nós oramos, aquilo que nós pedimos, aquilo que nós entregamos, o Senhor cuida. Quantos livramentos, com certeza, você não vive, sua família não vive, seus filhos não vivem, porque você estava em oração pela sua casa, pela sua família. Nós oramos pelos nossos filhos, nós pedimos proteção, então Deus age também, Deus guarda também. Eu creio nisto. Eu creio que as nossas orações têm este poder. E é por isso que nós estamos aqui agora, para orar, através do Pai Nosso, não é? E das orações que vamos fazendo aqui com a palavra. Entregar tudo que envolve a nossa vida. Entregar nossa família, nossos filhos, nossos sonhos, nossos projetos. Entregar o nosso trabalho, as fontes de renda, de subsistência das nossas casas. E convido você a fazer isso também. Não tenha medo e não tenha dúvidas. Entregue e fala: Senhor, eu confio em Ti, eu espero em Ti, eu creio em Ti, sei que Tu estás cuidando, sei que Tu estás protegendo, sei que Tu estás salvando, sei que Tu, com os Teus anjos, está dando guarda aos que são meus. Ore agora por todas as suas intenções. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora nós vamos aclamar o Evangelho de Jesus. Hoje vamos meditar Mateus capítulo 21, versículos de 28 a 32. O Senhor esteja conosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo narrado segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo: Que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, ele disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha.
O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, senhor, eu vou. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos dando sequência no evangelho de ontem. Os fariseus e os anciãos do povo se aproximaram de Jesus para perguntar com que autoridade ele estava dentro ali do templo ensinando sobre o reino. Jesus pergunta para eles de onde vinha o batismo de João. O batismo de João vem do céu ou vem dos homens? É de Deus ou é humano? Eles não conseguem responder. Entre eles ali discutem rapidinho. Se nós dissermos que o batismo de João é dos homens, temos medo do povo, pois todos têm João Batista na conta de profeta. Se nós dissermos que o batismo de João Batista vem do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes nele? E responderam para Jesus: não sabemos. Ao que Jesus respondeu para eles: eu também não vos direi com que autoridade faço estas coisas. Este é o contexto e a sequência deste evangelho de hoje que nós estamos aqui lendo. Jesus continua aí no templo, Jesus continua aí na presença destes homens, dos fariseus, dos anciãos do povo, como diz aqui a palavra. Naquele tempo disse Jesus aos chefes dos sacerdotes que estavam ali e aos anciãos do povo que estavam no templo, tinham ido lá para instigar Jesus: o que vos parece? E Jesus vai contar então esta parábola dos dois filhos. Meu irmão, minha irmã, veja a importância desse evangelho de hoje. Ele é uma catequese para todos nós. Nesta parábola, Jesus ele provoca o julgamento dos seus interlocutores, daqueles que estão ali debatendo com ele. Já falei, Jesus está ali sendo instigado, questionado pelos sacerdotes, pelos anciãos do povo. E esta parábola que Jesus conta, ela vai provocar o julgamento daqueles que estão ali instigando Jesus, fazendo esse diálogo, mas é um diálogo para colocar Jesus numa situação complicada. Ou seja, essa parábola acaba fazendo uma aplicação que se volta contra os sacerdotes e os anciãos do povo. No versículo 32 a gente dá conta disso. Jesus diz assim: porque João veio até vós. Até quem? Até os sacerdotes, até os anciãos do povo, os poderosos daquele tempo. Jesus está dizendo: João veio até vós. E veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. E aí Jesus continua: ao contrário, os publicanos, as prostitutas, creram nele. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. A religião que vocês estão construindo, ela está longe daquilo que é o querer e a vontade de Deus. Porque vocês não obedecem, vocês não se convertem, vocês não se dobram, vocês não abrem mão dos seus interesses e seus prestígios, seus privilégios. É isto que o evangelho de hoje está tratando. Ou seja, Jesus está dizendo para eles: o reino de Deus não é daqueles que se consideram justos. Ah, porque eu sou justo, eu não faço nada de errado, eu tenho uma religião, enfim. Mas Jesus está dizendo: olha, o reino de Deus não é daqueles que se consideram justos. O reino de Deus é dos pecadores que creem e que fazem penitência. É isso que Jesus está dizendo. Então veja, não basta ser justo para pertencer a Deus. Claro que a justiça é importante, mas é importante acreditar nas promessas, acreditar no próprio Filho de Deus e, mais do que isso, converter-se, fazer penitência, ter uma vida de mudança de comportamento, mudança de vida.
o que Jesus está dizendo aqui, que a salvação, que a direção para a salvação está na orientação que damos à nossa vida para Deus. Quando eu oriento a minha vida para Deus verdadeiramente, quando eu oriento a minha vida para Deus, buscando todos os dias mudanças, conversão, vida nova, me aproximar o máximo que eu puder da palavra do Senhor e viver esta palavra, eu estou no caminho da salvação. Vou voltar a dizer, o caminho para a salvação é o caminho onde eu oriento toda a minha vida para Deus, onde eu oriento a minha vida em direção a Deus e não recuso os seus favores e não recuso a sua graça. E veja, aí você fala assim, mas eu estou afastado de Deus, eu me afastei, ou então eu nunca tive essa comunhão com Deus, então não tem jeito para mim? Tem sim. Como teve para a minha vida e para a vida de tantos? Tem sim. Um dia a minha vida estava desorientada de Deus. Eu caminhava por este mundo e não orientava a minha vida para Deus. Eu recusava a graça. Eu recusava a salvação. Hoje eu não posso dizer, eu não ouvi falar de Jesus. Eu não sabia. Mesmo que uma pessoa tenha recusado a graça do Cristo, a graça da salvação, eu não aceito, eu não creio, mas lá pelos caminhos da vida, esta pessoa começa a perceber a necessidade de orientar a sua vida para Deus, de mudar a rota da vida dela, Está indo por um caminho, deixa eu mudar de caminho, porque meu objetivo agora é chegar, é ir em direção a Deus. Essa mudança que nós vamos chamar de conversão, de retorno, Mudança. Estava indo para um caminho mudo, vou para o caminho que é o certo agora. Nós estamos indo para o caminho da salvação. É o que Jesus ensina neste evangelho. Ou seja, a santidade, esse caminho de santidade que somos chamados a fazer diariamente, não consiste em não mais cair. Eu não vou mais pecar. Nós não podemos nem falar isso, porque a gente peca, não é verdade? Nós rezamos sempre, pecamos por pensamentos, por sentimentos, por palavras, por atos, por comportamentos e também pecamos por omissão. Mas a santidade, esse caminho que nós fazemos de conversão, de orientarmos a nossa vida para Deus, é esse caminho onde nós assumimos o propósito de não mais cair. Não é que nós não vamos mais cair, mas a gente assume o propósito diante de Deus de não mais cair. Deus sabe das nossas fragilidades, Deus sabe dos nossos pecados, Deus conhece o nosso coração. Então nós não vamos fazer um propósito daquilo que nós não vamos conseguir. Eu não vou mais cair, eu não vou mais pecar. Não, Senhor, o meu propósito é de não mais cair. E para isso eu conto com a Tua graça. Se eu cair, Senhor, estende a Tua mão e me levanta, me bota de pé. E o interessante é que se nós formos olhar para a vida dos fariseus daquele tempo, dos sacerdotes, dos anciãos do povo, eles não sentiam a necessidade de converter-se. Eles não sentiam a necessidade de mudar de vida, porque na cabeça deles nós não nos opusemos contra Deus. Eu não recusei a presença de Deus. Ou seja, na cabeça deles, assim, como nós somos fiéis a todas as leis, como nós observamos todas as leis, então eu não estou longe do reino de Deus. Só que, veja, a parábola de hoje, ela é para todos, ela dirige-se àqueles que se fecham à boa nova em nome mesmo da justiça. Este é o erro que Jesus está apontando para aqueles fariseus. Vocês obedecem às leis, vocês vivem todos os mandamentos. Lembra da história do jovem rico? Senhor, o que eu preciso fazer para alcançar a vida eterna? Jesus disse, você tem que viver os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, não matar. E o jovem rico fala, mas Senhor, tudo isso eu já faço. Aí Jesus disse, então faz o seguinte, agora pega seus bens, vende, dá aos pobres e me segue. Converte a sua vida, orienta a sua vida para mim agora. E a palavra diz que o jovem rico se entristeceu e foi embora, porque tinha muitos bens. Então Jesus aqui nessa parábola está falando a respeito disso.
vocês fariseus, vocês sacerdotes, vocês anciãos do povo, vocês dirigentes do povo, vocês vivem sim as leis, praticam os mandamentos, mas ainda assim vocês estão longe do reino de Deus. E por que eu estou falando isso para vocês? Jesus está dizendo para aqueles homens. Porque vocês estão fechados à boa nova, acreditando que basta a justiça que vocês vivem. Vocês estão fechados à promessa, vocês se fecharam ao Messias, vocês se fecharam à presença do Salvador, ou seja, a boa nova, não é, que Jesus está falando aqui, é a revelação que Deus ama os desprezados. Essa revelação que Deus ama aqueles que são capazes de fazer penitência, aqueles que são capazes de obedecer com mais ardor o que estes homens orgulhosos e autossuficientes não conseguiam fazer. Eles não se abriram a Jesus Cristo, eles não se abriram à presença do Senhor. E aí Jesus conta na parábola que um pai diz para um filho: filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao seu outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: sim, Senhor, eu vou. Mas não foi. E aí Jesus vai perguntar para os sacerdotes e os anciãos: qual dos dois fez a vontade do Pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: o primeiro. Então Jesus vai dizer para eles: em verdade vos digo que os publicanos e as prostitutas vos precedem no reino de Deus. Por que Jesus está falando isso? Porque estes aqui foram os que tiveram o comportamento do primeiro filho. Não quero, não vou, mas foram. Se comprometeram, se encontraram com Cristo, acreditaram nele. Eles vão preceder a todos no reino de Deus, é o que Jesus está dizendo aqui. Porque João veio até vós num caminho de justiça e vós não acreditastes. Ou seja, vocês foram os primeiros a ouvir João falando e, no entanto, vocês não acreditaram. Vocês não se abriram. Então, esse evangelho é importante para a gente no seguinte sentido: às vezes nós ficamos muito cheios de nós mesmos, porque eu faço tantas orações, porque eu tenho tantas horas de intimidade com Deus, porque, nossa, às vezes a gente se empina para falar da nossa espiritualidade, né? Mas às vezes nós estamos tão distantes da vontade de Deus, a nossa vida está tão desorientada, às vezes a gente maltrata as pessoas, machuca as pessoas, humilha as pessoas. Às vezes a gente tem comportamentos muito distantes daquilo que é de verdade ser cristão. Só que a gente fala em nome de Cristo. Nós temos visto isto muito agora. As pessoas se dizem cristãs e elas acham que elas podem xingar as outras, humilhar as outras. Abra a internet que você vai ver coisas tremendas acontecendo. Coisas horrorosas acontecendo. Gente orando para que outras morram. As pessoas oram em nome de Jesus para que outras pessoas morram. Porque elas não gostam daquela outra pessoa, do jeito que a outra pessoa vive, do jeito que a outra pessoa fala, do jeito que a outra pessoa se veste. Nós vemos cristãos dando palpites na internet horrorosos, que a gente fala: meu Deus, aonde está o cristianismo? A gente vê pessoas que se dizem cristãs subindo nos púlpitos, blasfemando, gritando, esbravejando ódio, raiva, instigando o povo. Não é possível que isso tenha a ver com o reino de Deus. Essa vida não pode estar orientada para Deus. E não venha me dizer: não, porque Deus me revelou, eu sou um profeta. Não, você não é um profeta. Porque o último profeta foi João Batista. Nós somos testemunhas do Cristo. Nós precisamos testemunhar com nossas vidas Jesus Cristo. E orientar a nossa vida o máximo para Jesus, para que as pessoas também possam crer nele, ou seja, fazer também um caminho, reorientar a nossa vida também para Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento de oração, te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu nos alerta. Não basta somente ser justo, não basta só viver os mandamentos. Não basta. É preciso uma vida orientada para ti. É preciso uma vida conformada ao teu querer e à tua vontade. O que necessitamos de verdade é nos dobrarmos ao teu querer e à tua vontade para as nossas vidas. O que é necessário para nós de verdade, Senhor, é todos os dias fazermos a escolha por ti, pelo teu reino, pela tua palavra, pela vida nova, pela conversão. Todos os dias aceitarmos a ti como nosso Senhor e como nosso Salvador. É isso que tu nos ensinas aqui. Não basta somente a justiça, não basta somente a vivência dos mandamentos, não basta a vivência da religiosidade. É preciso uma vida transformada, mudada. É preciso fazer o que o primeiro filho fez. Senhor, eu não vou, mas depois foi.
porque não é a minha vontade, é a tua vontade. Tu queres que eu vá? Eu não quero ir, mas se tu queres, eu vou. Eu vou. Este é o filho que agrada a Deus. Eu não queria, mas eu vou. E tudo isso a gente faz por conta de ti, Senhor, por conta do teu reino, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido e para que tenhamos a graça da salvação diária, uma vida convertida. Conversão é isso. Eu não quero, mas para te louvar, te agradar, para te honrar, para testemunhar, eu quero, eu faço, eu vou, eu oriento a minha vida para ti. Dai, Senhor, a todos nós que estamos aqui em oração, esta graça da lucidez, do discernimento, de nos perguntarmos a todo momento: a minha vida está direcionada para Deus? Eu estou direcionando a minha vida para Deus? É para Deus que eu estou indo? Porque esse direcionamento da nossa vida para Deus que nos garante a salvação, nos garante a comunhão com Cristo. E é assim que nós queremos viver, não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, porque é neste caminho, é nesse direcionamento que está a tua vontade para as nossas vidas. Amém. Meu irmão, minha irmã, nós ficamos por aqui. Eu agradeço a sua presença. Vamos fazer este movimento. Vamos direcionar a nossa vida para Deus. A pergunta é esta: tem alguma coisa distorcendo na sua vida? Você pergunta logo: peraí, a minha vida está direcionada para Deus? Ou seja, é a vontade dele que eu estou fazendo? Eu estou sendo orientado pelo Espírito de Deus para agradar a Deus? Se você percebe que não, é hora de fazer o redirecionamento. É a hora da conversão. Que nós possamos fazer esta experiência do redirecionar a nossa vida para Deus diariamente. Então, obrigado porque você esteve comigo até aqui em oração. Amanhã vamos estar de volta, se Deus quiser. E Ele há de querer. Então, até amanhã.